Olá, pessoal! Eu sou o professor Alan Carvalho e sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito, Teologia e Literatura em Pauta, em busca de entender as questões da vida. Você que está aí do outro lado da telinha, eu te convido a desde já a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho de notificações para que você, pessoal, possa ser sempre sinalizado de todas as novidades que forem surgindo aqui no canal. Não esqueça, pessoal, de assistir esse vídeo e todos os outros vídeos do canal até o final. Não esqueça, pessoal, de comentar nesse vídeo as suas impressões, tudo aquilo que você de alguma forma tem entendido ou deixou de entender que seja. Não esqueça de compartilhar desse vídeo com todos os seus amigos. Viu, pessoal? Feito isso, pessoal, no vídeo de hoje quero convidá-lo a participar mais uma vez do nosso quadro Ler Não Dá Sono. Ler dá sonhos! Bom, pessoal, o grande irmão está de olho em você. É o livro a ser objeto de análise nesse vídeo, pessoal, 1984. Informo que sobre o livro A Revolução dos Bichos, você vai precisar assistir o primeiro vídeo dessa playlist. Nesse vídeo você conhecerá melhor sobre o autor, pois lá naquele vídeo, pessoal, eu descrevo uma breve biografia desse. Bom, pessoal, A Revolução dos Bichos faz de George Orwell uma celebridade, porém a sua obra-prima ainda estava por surgir. Em 1949, George Orwell apresenta o livro 1984, sendo que essa obra, portanto, registra o último suspiro de George Orwell, que falece em razão da tuberculose. Essa obra em questão transmite um importante recado para o futuro. E como não dizer que essa está tão atual? Então, George Orwell, pessoal, ao escrever a obra A Revolução dos Bichos, percebeu que esse era um importante instrumento de crítica ao sistema e viu nisso a importância da literatura. E não foi diferente com a obra 1984. Fato é, pessoal, que George Orwell não vislumbrava a literatura como diversão, muito pelo contrário, e se via como uma importante arma de conscientização. Em uma importante definição sobre a literatura, o crítico literário Harold Bloom diz que uma das funções da literatura é nos preparar para uma transformação. Por isso, pessoal, uma maneira de se cultivar um espírito crítico é por meio da reflexão. Por esse motivo, se entende que a informação é poder e a cultura é poder. Em face dessa afirmação, pessoal, já peço que vocês assistam outro vídeo em que apresento a obra Como Entender a Cultura Geral. Tudo que se deve saber, um livro espetacular. Vai lá e confere essa obra, pessoal, nesse outro vídeo. Bom, George Orwell, ele consciente de seu papel e importância, vê em sua mensagem uma força capaz de promover duras críticas ao totalitarismo. Por esse motivo, em 1984, George Orwell dirige a sua crítica ao sistema totalitário como era o socialismo. Em análise a essa importante obra, pessoal, o grande autor Otto Maria Carpo, lendo-a, define como uma típica anti-utopia. Ele diz: pesadelo do futuro totalitarismo que esmagará o indivíduo com requinte de desumanidade. Aproveito a oportunidade para indicar a vocês que assistam também um vídeo em que há aqui no canal sobre a obra de Otto Maria Carpo, História da Literatura Ocidental. Veja, é uma obra extremamente necessária a você que está aí do outro lado da telinha. Procure aí nos outros vídeos que você encontrará essa obra. Retomando o assunto quanto à obra de 1984, pessoal, essa torna-se imediatamente um clássico da literatura distópica. Por isso, a divisão dos capítulos ela é feita em três principais partes.
Na primeira, o autor ele retrata uma sociedade inspirada na opressão dos regimes totalitários das décadas de 30 e 40. Ele narra 3 nações distintas em 1984. Ele vai lá descrever a Oceania, a Eurásia e a Lestásia, né? São essas 3 descritas. Então, esses territórios, pessoal, eles estavam em constante guerras uns com os outros. Isso será muito perceptível lá nessa obra aqui. Então, cada nação era governada pelo partido coordenado por um personagem chamado Grande Irmão e pelos membros do partido interno que eram ricos e com muitos benefícios. Então, claro que obviamente compunham a menor parte daquela sociedade relatada no livro. Então o restante era dividido em membros do partido externo com menor benefícios, esses assim o possuíam. Então depois tinha a prole e os abandonados. Na segunda parte, pessoal, é explorado a revolução interna do protagonista Wilson. Ele já não concordava com os ideais do partido. Na terceira parte, finalmente, tem-se o desfecho de 1984, onde George Orwell evidencia que o totalitarismo é eficiente para manter a ordem. No livro em questão, pessoal, narra-se, portanto, a história com o título exatamente de 1984. História essa que ocorre em um mundo, num futuro não tão distante, dominado pela vigilância do Estado, o Grande Irmão, mais conhecido aqui no Brasil também como Big Brother. Nesse tenebroso mundo futuro, não há espaço para privacidade, e assim é visto no livro. Então, o romance ele acontece na cidade que um dia fora Londres, na fictícia Oceania, território dominado pela repressão e pelo medo. Na Oceania estava a ex-Inglaterra, a ex-América e a ex-Austrália, a Nova Zelândia e parte da África. Então o mundo nesse lugar era sombrio e por diversas maneiras opressivo. Pelas ruas, pessoal, viam-se cartazes com o escrito ou com a descrição: o Grande Irmão está de olho em você. Então, nessa realidade, o partido ele que foi criado, ele impunha a vigilância do Grande Irmão, de cujo poder ninguém que assim o queria conseguia escapar, né? Então o lema desse partido era muito claro e muito, vamos dizer, opressor. Ou seja, eram guerra e paz, liberdade e escravidão, ignorância é força. Então o partido ele é representado por 4 ministérios. Isso vai estar bem perceptível aqui na obra. Então o Ministério da Verdade, responsável por tudo o que está escrito segundo a lógica de que o partido é infalível e nunca erra. Havia também o Ministério da Paz, responsável pela guerra, muito embora haja esse contrassenso na sua palavra, mas assim é que funcionava. Há também o Ministério da Fartura, responsável pela economia. Havia também o Ministério do Amor, responsável pela espionagem e controle de toda a população. Sendo assim, pessoal, veremos que no livro que o Estado, por meio de seus ministros da verdade, eles impõem uma realidade que lhes parece a mais adequada dentro daquele contexto, com a declaração, com o intuito ou o propósito de manutenção de seus poderes. A institucionalização nessa época de muitas fake news e da censura. Proíbe-se então nesse contexto, pessoal, o sexo e até mesmo o passado ele é recontado. Então manipula-se a língua, uma forma de falar a nova língua
que era imposta no meio de garantir o domínio sobre as pessoas. Então, o desejo manifesto dos detentores do poder é o de reduzir a capacidade de pensar das pessoas, de seus objetivos, né, e mantendo aí a questão do totalitarismo. Então, extingue-se por vez qualquer possibilidade de pensamento e de aquele pensamento independente, não havia ali a livre expressão. Então, os pensamentos, desde os mais inocentes, são proibidos pelo Ministério do Pensamento, e quem se assim alijar no sistema, ou mesmo questioná-lo, torna-se proscrito em uma despessoa. Então, o Ministério do Amor, por sua vez, funcionava como local de tortura. Afinal, nesse mundo desumano contado por George Orwell, condenava-se o amor. Então, os amantes sofrem severas repressões e são reeducados para não cometerem qualquer tipo, vamos dizer, sentido contrário. Em notável biografia, pessoal, George Orwell, veremos que Richard Brandford inicia o capítulo destinado ao livro dizendo: em 1984, a obra literária mais importante dos últimos 100 anos, pela simples razão de que nenhuma outra causou tanto debate e controvérsia. Para se ter noção de sua relevância, em janeiro de 2017, 1984 estava no topo dos mais vendidos na Amazon nos Estados Unidos, pessoal. Em 1984, tornou-se um grito de alerta contra o Estado totalitário. Uma obra certamente repleta de temas que fomentam a inúmeras reflexões. Não sem razão, pessoal, a circulação da obra foi proibida em diversas ditaduras. O livro, por exemplo, foi banido da União Soviética e foi publicado na China apenas em 1979, numa versão claramente adaptada pelos membros do partido. Ainda hoje, na China, o romance sofre inúmeras restrições e o acesso nos sites de busca, se você for por lá 1984, ele segue claramente bloqueado. Então, uma importante escritora, filósofa, a Hannah Arendt, ela pontua que não resta nenhuma outra causa a não ser a mais antiga de toda, a única de fato, que desde o início da nossa história determinou a própria existência da política, a causa da liberdade em oposição à tirania. Reflexão essa, pessoal, que se coaduna perfeitamente com o que o livro assim vem nos transmitindo. Bom, pessoal, esse tema certamente se revela um assunto universal em que todos que assim o querem podem compreender o mundo e a visão de George Orwell, até porque é um tema que provoca inúmeras reflexões, indagações, ou seja, é um tema extremamente pulsante e atemporal. Fato é, pessoal, que o autor, prefaciando a obra, dirá que a ameaça do Big Brother, como mostra a história, é uma das mais duras e insistentes maldições da humanidade. Assim como lutar pela liberdade, uma das causas mais nobres, pessoal. Eis porque 1984 passou desde as suas publicações a ser considerado um livro fundamental e indispensável a todos. Então, o grande irmão e o Estado que busca controlar nossos pensamentos, manipulando os fatos e censurando as opiniões. Isso é muito perceptível na obra. Então, o tema é, sem dúvida, pessoal, um tema pujante e atual. E pode ser visto muitos pontos, e pode ser visto em todo o planeta, certamente. Então, o Grande Irmão não está apenas no livro de George Orwell, isso é fato. E podemos ver que essa situação também está muito clara aqui no Brasil e certamente no mundo. Então, por isso que ver tamanha relevância. A título de curiosidade, pessoal, nós vemos que a obra de George Orwell, aqui no Brasil, ela teve a publicação mais recente, foi pela Companhia das Letras em 2009. A edição acompanhava 3
pós-fácil com a análise crítica do filósofo e sociólogo alemão Erich Fromm, um dos pensadores da escola de Frankfurt. Então, outras obras de George Orwell, muito conhecidas, como já disse a você, que serão objeto da nossa playlist, que é a Revolução dos Bichos, que já tem vídeo aí, vão lá e confiram. E teremos outras obras aí também tão relevantes quanto essas duas aqui citadas a vocês. Então, o livro foi traduzido em 65 países, tornou-se minisséries, filmes, inspirou quadrinhos, mangás e até uma ópera, pessoal. Então, o impacto desta narrativa, ela é tão grande, foi tão grande, que George Orwell teve seu nome usado como adjetivo. Ou seja, quando as pessoas de determinado país possuem políticas, algumas políticas, aí elas vão dizer que políticas orwellianas, quer dizer que possui uma política opressiva e totalitária. Bom, como informei a vocês, pessoal, George Orwell morreu pouco depois da publicação do livro. Há escassos registros de suas considerações sobre seu seminal romance. Uma declaração dele ficou conhecida, dita a um amigo que o visitou no sanatório em que o escritor morava, já bem combatido pela tuberculose, que foi o motivo que o levou a vir a óbito. Então, George Orwell disse sobre 1984, a moral a ser tirada dessa perigosa situação de pesadelo é simples. Não deixe isso acontecer. Depende de você. Pois pessoal, depende de você, meu ouvinte, não deixar com que situações como aqui é descrita no livro, aconteça em nossa realidade. Fato é que você que está aí do outro lado da telinha precisa compreender que você precisa ser um agente de mudança. Por isso, jamais devemos permitir que situações que de alguma forma venham a tolir o nosso direito de ir e vir, o nosso direito à expressão, ao direito de se expressar, né? De alguma forma tolir outros direitos aqui muito bem garantidos, pessoal, como bem sabemos pela nossa Constituição, livro esse que deve ser observado por todos os brasileiros, livro que deve ser respeitado, deve ser lido e relido para que haja de fato a sua concretização em nossa sociedade. Infelizmente, cedi isso a todos que essa obra ela é tão atual e está bem clara nas situações atuais do Brasil. Mas fato é que aí do outro lado da telinha precisa compreender que você é um agente de mudança. E com isso você precisa que não devemos tolerar nenhuma situação que seja no sentido de tolir os nossos direitos já garantidos pela Constituição. Por isso, precisamos compreender todos esses aspectos e recomendo urgentemente que você leia essa obra, que você se aproxime desta obra, que você interprete, leia e compreenda todas as suas peculiaridades e relevâncias e como essa é tão atual nos nossos tempos modernos. Por isso, deixo essa dica formidável para você que está aí do outro lado da telinha, que já tem acompanhado essa playlist. Certamente essa obra vai certamente trazer um olhar para você de como é tão valioso mantermos as nossas liberdades já garantidas pela nossa Constituição, de maneira que não podemos permitir que esses direitos sejam arrancados ou sejam de alguma forma ignorados a todos nós. Certo, pessoal? Você pode adquirir esta obra lá na Amazon. Vou deixar o link aqui para que você possa se dirigir até lá e vai lá, pessoal. Se tiver a oportunidade, leia o mais urgente possível essa obra que com certeza você vai agregar para si muito mais conhecimento. Certo? Quero agradecer a todos por permanecer nesse vídeo até esse momento e aquele abraço fraterno a todos.